Estou aqui com o Carlos Tucano, numa feira que tem tudo a ver com natureza, com mata, né? Tucano, nós estamos na Fundição Progresso. Você podia falar para a gente que dia é hoje, que simbolismo representa essa atividade cultural aqui? Bom, Reinaldo, esse projeto Plant Rio é muito importante para preservar a natureza que já não está tão bem de saúde. Essa iniciativa é boa, conforme a história que eles têm aqui, desde 96 até agora, 2016, quase 20 anos. Essa é de uma extrema necessidade de ter essa natureza, de termos essa função de cuidar da natureza também, de termos não só necessidade do presente, mas do futuro também. Quando a gente fala do futuro, nós pensamos da geração futura, entendeu? Já que também não somente da cidade, mas como também na devastação da Amazônia. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente está falando de planta, a gente está falando de raiz, a gente está falando de identidade, a gente está falando de alimento, a gente está falando de oxigênio, poluição, né? E a gente está falando da nossa ancestralidade indígena, né? Dos conhecimentos adquiridos e ao mesmo tempo, né, as mudanças que se faz com o tempo, ou seja, muitas daquelas pessoas, até por fatores alheios à sua vontade, ao seu conhecimento, por exemplo, a questão da sua identidade cultural, a sua raiz, né? As pessoas se desvinculam de alguma maneira, né? Com relação aos índios, aos negros, né? Nós tivemos o Marquês de Pombal, em que a língua que se falava aqui era o Guarani, né? Era o Tupi-Guarani. Depois ela foi proibida, mas na verdade nós tínhamos várias tribos indígenas que já habitavam aqui. Como é que você vê essa coisa hoje? Nós estamos no ano de 2016, 500 e tantos anos depois, quer dizer, esse fato acho que foi mais de menos 300 e tantos anos atrás, ou 200, que seja. Como é que você vê isso, essa questão de você ter uma identidade indígena dentro de um contexto urbano agora? Bom, Reinaldo, eu quando vim da Amazônia não precisava de identidade indígena. A minha vivência, a minha convivência, os meus hábitos já me identificam como indígena. E por que tem que ter um documento para dizer que é indígena? Por que isso? Hoje, como tem muitos organismos do governo que exige, através de suas instituições federais, como a Fundação Nacional do Índio, eles acreditam que nós temos que ter essa identidade tal de RANI, Registro Administrativo de Nascimento Indígena. Porque eu acredito que isso cria um empecilho para os que já perderam uma certa identidade, como você colocou no Marquês de Pombal. Em 1600, o Guarani, o tronco do Tupi-Guarani já estava se tornando língua oficial do país. Então, vendo que esse avanço estava sendo muito perigoso para ele expulsou os mentores dessa linguagem, que eram os jesuítas. Deixa eu te falar um detalhe. Essa questão da educação do índio, né? Que no caso os missionários, quer dizer, católicos, um grupo ficou de educar o índio, mas os seus saberes indígenas, quer dizer, trocando, né, as experiências. E esses mesmos padres ou missionários, eles também foram expulsos, quer dizer, não foram admitidos à concepção deles, pelo menos eles trabalhavam com a diferença. Como é que você vê isso? Bom, isso houve interferência muito, ambas as partes, tanto como a igreja como o governo. A igreja em si ela avançou bastante em várias áreas indígenas devido à ausência do governo do Estado, da União. Então ele deixou essa lacuna. Então houve essa evangelização, houve interferência da cultura étnicas, como cantos, danças, rituais, rito de passagem. Tudo isso eles viam como se fosse questão não cristã, entendeu? Questão pagã. Então começaram a batizar os povos indígenas. E muitos ficaram envergonhados, ficaram tristes e morreram tristes. Inclusive nossos pajés, que eram detetores da sabedoria, dos saberes espirituais. Então houve essa interferência
quando o europeu chegou aqui, segundo a história nos consta de 1.200 grupos. 1.200 grupos Indígenas. de 5 a 8 milhões neste continente chamado Brasil hoje. Hoje resta de 890 mil a 1 milhão, que é muito pouco em relação a 200 milhões de habitantes desse país. Então muitos grupos, desses 1.200 grupos, muitos foram extintos para sempre. E hoje só estamos reduzidos em 306 grupos. Agora eu vou falar, esse etnocídio, né? Porque a diferença de genocídio, né? Que é só matar, né? É a morte da alma. O sujeito perde a sua alma. Como você falou, a questão dos pajés, prefere se ausentar dessa relação. Por que o índio hoje tem tanta dificuldade de mostrar sua identidade, de ter sua própria identidade, seu próprio nome? Ainda é reflexo depois de 200 anos. Olha, Reinaldo, não é questão de dificuldade. Dificuldade, não tem você como resgatar. A espiritualidade inata, como já era uma questão, o ensino passado era via oral, não tinha nada de registro, como escrita, como fotos. Então os pajés, como acabei de falar, os pajés morreram tristes, levaram tudo com eles, não passaram para adiante. Por quê? Porque houve essa interferência grande dos missionários. E hoje nós, dessa geração, agora do momento, sentimos falta disso, para poder dizer a nossa identidade própria, a identidade cultural. E hoje muitos perderam sua língua, apesar que eles têm na veia sangue indígena, mas a língua eles perderam devido às proibições. Ficaram receosos de se mostrar, para não serem discriminados. Discriminação reflete o seguinte, de um sujeito, de um povo atrasado, selvagens, canibais. Então ele não tem a identidade que seja respeitado. Por que eles burocratizam o índio ter um nome, seu próprio nome que ele acha que tem indígena, ou da sua etnia? Porque, quer dizer, há cabimento para haver essa discriminação até hoje? Até hoje eles estão querendo reparar, mas já é tarde. Já é tarde. Como o Papa, no Brasil, 500 anos, em 2000, ele pediu perdão aos povos indígenas, mas se já foram embora a maioria. Será que essas almas vão voltar? Vão dizer alguma coisa, vão se manifestar alguma coisa? Não tem como hoje. Agora, ainda tem um custo, né? Porque se você, para tirar um documento, fazer um documento, você tem que pagar, né? E o índio não tem condições de... Muitos estão em situações difíceis, de sobrevivência, ainda sofrem discriminação, quer dizer... como é que você veria que... Apesar que algumas reparações estão sendo feitas, por exemplo, os índios para entrar para a universidade, por exemplo, de Viçosa, um grupo lá, não bastava só a declaração, tem que ir tipo, se for quilombola, tem que ir no quilombo, se for indígena, tem que ir lá numa aldeia, não basta a autodeclaração, e além disso, isso é insuficiente, mesmo que tenha essa declaração, conseguir pelo menos um apoio da alimentação, do transporte, da hospedagem, para poder estudar, né? Algumas até umas universidades, aí, a UNB, tenho visto aí, de Pernambuco, Bahia, sei lá, algumas universidades têm aberto alguns espaços para indígenas, mas ainda é muito pouco, né? É muito pouco. Para o Brasil dizer que está dando uma coisa justa para os povos indígenas, nós não queremos, nós queremos que ele dê uma condição para ele poder estudar, para ele poder letrar, para ele poder se doutorar, para poder ser entendido, porque a gente não adianta agora, como índio, como coitadinho, como inimputável, como tutelado, como veio acontecendo até a Constituinte de 88. Então nós queremos ter uma liberdade de expressão, liberdade de reivindicação. O que nós queremos? Melhoria da saúde, educação, demarcação de terras indígenas, melhores moradias também. O índio é ser humano acima de tudo. Exatamente. Ele necessita disso. Aliás, acima de tudo, é a questão, quando a gente está falando sobre a questão da agroecologia, né? É o respeito assim, o mínimo possível às pessoas, né? Respeito ao ser humano, né? Agora, quando você falou em questão de demarcações indígenas, aí tem a questão aí da PEC aí, 225, não é isso?
que fala em tirar o poder da FUNAI e passar para os deputados dizer o que deve ser. Isso o que você acha disso? Esse é o maior erro, esse é o maior pecado, isso é genocídio e genocídio de novo. Vai acabar o que não tem mais nada. É devastar e exterminar o que não tem mais nada. Aí vai dizer o como, o que o governo vai dizer? Eu estou tratando os povos indígenas, não está tratando. Por exemplo, nesse exato momento, nós estamos tendo problemas aqui no estado do Rio de Janeiro da extinção da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, onde os povos indígenas estão inseridos nos direitos humanos do estado do Rio de Janeiro, na criação do Conselho Estadual de Direitos Indígenas, na criação do Conselho Estadual da Cultura. Inclusive do Conselho Municipal, né? Exatamente. Agora está se criando essa extinção. Como é que os povos indígenas, a quem vão pedir socorro? A quem eles vão direcionar? A quem eles vão pedir a orientação? A quem eles vão se reivindicar? Não tem como. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos numa eleição para prefeito. Como é que você vê, assim, o que os candidatos a prefeito, em relação ao Conselho Indígena, a criação de oportunidades, empreendedorismo para a questão da cultura indígena, a questão do Museu do Índio, da Universidade Indígena. O que você poderia falar para os prefeitos, os candidatos agora em novembro, né, no segundo turno, Marcelo Freixo e Marcelo Crivella, como apontamento para a questão indígena? Bom, eu diria para os dois candidatos, para ter mais consideração, para ter mais visibilidade para os povos indígenas, a contexto urbano. Querendo ou não gostando, nós fazemos parte da sociedade. Não é por ser indígena, não podemos ficar no escanteio, na margem da história. Em primeiro lugar, o restauro do antigo prédio do Museu do Índio. Futuramente ela será como centro de referência da cultura dos povos indígenas. Futuramente ela vai se transformar numa primeira universidade indígena do país. É isso que queremos com urgência e da criação permanente do Conselho Estadual de Direitos Indígenas e várias outras, para que possamos ingressar também em outras universidades, já que não pode ingressar de imediato, vai demorar o restauro. Então tem que ter nessa instância tem que ter uma solução para os povos indígenas. Nós não podemos ficar à mercê do tempo, com pires na mão. Nós queremos ter um espaço próprio e para que o governo municipal, o futuro governo municipal, veja essa característica dos povos indígenas. Porque a primeira, a segunda geração, ela tem sangue indígena, tem sangue negro, não é só do branco. Então essa emergência que nós estamos precisando agora, nessa política pública, na cidade do Rio de Janeiro, já que estamos aqui discutindo sobre política pública, reivindicações, Conselho Estadual de Direitos Indígenas, cultura, e também queremos entrar muito mais, entender para que ele dê espaço próprio para o povo.